Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Justus, aqui da Ponto .com, da Media Power. Eu tô com a Jaqueline da Ausland e hoje falaremos sobre ERP, mercado de tecnologia, software. Então vamos trocar uma ideia com a Jaqueline. Boa tarde, Jaque, como que você tá? Oi, Luiz, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Vamos para frente. Daí, vamos retomar aqui as nossas conversas que nós estávamos tendo antes, aqui o nosso esquenta. Você é a diretora comercial da Ausland, né? Sim, sou sócia diretora e cuido da parte de negócios, da parte de mercado, no comercial. Como, quem é a Ausland? Como surgiu a Ausland? A Auslan surgiu no Rio Grande do Sul, em Bagé, com o Vitor. O Vitor fazia sistemas e o sistema ficou tão bom que as empresas queriam comprar. E isso foi indo, a coisa cresceu. E aí ele veio para Curitiba e montou a Bagé Software. O tempo passou e, na época, se faziam sistemas para madeireiras, sistemas específicos. Nos bons tempos, onde você vendia um sistema para cada cliente, o cliente pagava tudo completo. Hoje em dia, todo mundo quer tudo pronto, né? Então, aos poucos, o mercado foi se modificando e a Bagé Software também, né, foi se modificando. E aí o Vitor convidou como sócio o Hart. Então, o Hart veio já com uma nova proposta de mercado, com uma nova proposta comercial. E aí eles montaram a Ausland, né? Assim que Isso tudo em começou. que ano? E isso fazem 33 anos. 33, 34 anos. Poxa, uma empresa de tecnologia há 33 anos. Sim, uma empresa de Uau! tecnologia há 33 anos. Já passamos por todas as etapas. O que eu acho sensacional é que vocês têm clientes que estão dentro da Ausland por esse período, né? Há Temos. 33 anos, né? Temos, Luiz, temos clientes que estão conosco desde o início e que eram pequenos, que se tornaram grandes, que se tornaram multinacionais, uns que foram vendidos, outros que foram comprados, e eles continuam conosco. Sensacional, hein? E desde o início eram softwares de gestão. Desde o início era um software de gestão. Né? Houve um aprimoramento, né, em termos de módulos, foram encaixadas novas tecnologias. Hoje nós temos, além do sistema, vários sistemas satélites, né, que trabalham, Integrados. integrados, que podem trabalhar em algum projeto ou não específicos, mas sempre foi voltado para a gestão. Aham. Que legal. Eu tenho lembrança da Ausland, né, por estar no mercado e sempre monitorando empresas, a Ausland sempre esteve no meu radar, né? Então, nós estamos há 25 anos no mercado e eu sempre enxerguei a Ausland como um player, desse mercado de tecnologia. E é interessante, eu sempre tive uma visão de ser um produto premium, de ser uma empresa séria, de qualidade. E depois que eu tive contato com vocês, eu percebi realmente essa preocupação com o produto, com a qualidade, com o serviço, com o suporte. Por que disso aí? Será que é o lado alemão da Ausland? Como funciona isso aí? Pode ser que seja o lado alemão, mas eu vejo que é mais o lado mercado, né? O lado mercado hoje, ele impera e exige uma qualidade sempre maior e melhor. Então, o que que acontece? Nós fazemos a implantação do sistema, que é todo um período, né, de treinamento, de implantação, de aprendizado, de mudança de processo nas empresas, e existe o pós, né? Quando essa parte ela acaba, o que que acontece? A empresa ela vai ter uma nova tecnologia, ela vai ter um novo sistema para trabalhar, para os funcionários fazerem coisas que eles faziam antes de um jeito e agora fazem de outro. Sim. Né? Então, é desafiador. Não é uma coisa simples, mas é sempre pensando na alta gestão, né? O que que a empresa precisa de diferente daquilo que ela já tinha. Então, é nesse momento que a gente tem, eu diria assim, um dos nossos pontos mais fortes, que é o atendimento pós-venda, né? Que é continuar próximo do cliente, para que ele se sinta confortável e amparado. Né, para que tudo a gente esteja por dentro, a empresa vai crescendo, a empresa vai se modificando e nós estamos acompanhando esse movimento do cliente, né, com novas demandas, com situações que ele precisa implementar a mais, né, com redução de efetivamente de processo, sempre o cliente está sempre pedindo para que tudo fique mais simples, né? Então a gente está muito próximo do cliente para qualquer tipo de dúvida. Então eu diria assim que isso aí é uma prática nossa, né, de acompanhar o cliente depois da implantação. Tirar uma dúvida contigo. Eu acredito que a preocupação do cliente, inicialmente, é a troca de tecnologia.
mas não deve ser essa a dor, né? Eu acredito que a dor deva ser todo o impacto que isso gera na parte de processos, né? E que ele não considera naquele momento que ele está preocupado, vai mudar a tecnologia, etc. Mas a dor mesmo é o impacto que gera nos processos, né, Sim. das empresas. Como que isso S- funciona? Sim, a tecnologia, ela para o usuário final, ela é indiferente, né? O usuário final não vai perceber que tecnologia que tem por trás de toda aquela engrenagem. Né? É a tecnologia que faz com que o sistema rode melhor, mais rápido, mais eficiente. Mas para o usuário final, não é uma coisa que ele vai perceber. É uma coisa que isso vai estar inerente ao processo. A grande preocupação do empresário é a mudança de processos, né? Porque hoje a troca de um ERP não é simplesmente para melhorar a sua tecnologia, né? Mas sim para ter mais controles, para ter uma ideia da sua rentabilidade, do seu custo, de todo o processo envolvido, de todos os controles que cada área tem que ter, e principalmente para saber se o negócio está rentável, não está rentável, está bom, não está bom, né? Então, hoje o empresário ele pensa muito nisso. Tem aquela máxima, né? Por nós vivermos num país como o Brasil, que é um país quente, um país de riquezas abundantes, alimentos fartos, né? Nós nunca tivemos uma preocupação com planejamento. Agora, nesse novo mundo de tecnologia, etc., começou a ter essa visão de planejamento, coisa que é muito comum em países com invernos rigorosos, né? Países peninsulares, que eles têm escassez e precisam se organizar e se planejar. Mas as empresas hoje, realmente, num ambiente de negócio global, competitivo, né, com margens de lucro estreitas, então há necessidade desse planejamento. E não se faz planejamento sem você ter dados na mão, né? Então, como que hoje uma empresa vai poder ser gerida sem ter um BI, sem ter uma informação financeira, de logística, contábil, de venda, do ponto de venda consistente? Não faz sentido, né, Jaque? Ah, você já respondeu, né? Você fez a pergunta e deu a resposta, né? É exatamente isso que você colocou. O que que acontece? Antes, as empresas, né, os empresários, nós todos, né? Não é só os outros, né? Todos Sim, nós todos. não tínhamos tanta necessidade de planejamento porque a nossa margem, ela era muito mais alta. Né? Então, entrando muito dinheiro, não tem uma necessidade tão grande de muitos controles. Agora, quando a nossa concorrência fica muito acirrada, e o budget nosso ele está cada vez mais reduzido, né? Nós temos uma preocupação muito maior com o custo. Muitas vezes o ganho das empresas ela está no centavo. Né? Então, para ela ser concorrente, para ela estar no mercado de forma ativa, ela tem que cuidar do seu centavo, né? Não são mais milhões. Então, o que, que acontece? Isso faz com que eu tenha que ter informação, eu tenho que ter informação confiável, eu tenho que ter a mesma informação em todos os departamentos. Né? Isso um sistema de ERP ajuda muito. Eu tenho informações confiáveis do sistema através do BI, né? Que são dashboards que eu vou poder olhar a informação e fazer cenários, né? De movimentação. Saber o que, que eu posso projetar, se eu mudar o meu preço, o que, que isso impacta no meu custo, se eu mudar para cima ou para baixo, eu posso fazer simulações num ambiente seguro. Né, para daí tomar Sim. uma decisão. Acho que é isso que é o legal do sistema. Você prototipa no virtual antes de Isso. você fazer isso no real, né? Isso. Eu consigo analisar tudo o que possa acontecer de mudanças, né, na minha empresa em termos de preço, em termos de tudo, antes. Eu posso planejar, né? Eu posso projetar tudo isso antes. E fora isso, não sei se você percebe, também vou fazer uma pergunta meio com disclaimer já dessa pergunta, mas nós vivemos num ambiente mercadológico diferente. Ele é um ambiente muito mais vibrante do que ele era no passado. No passado, eu tinha toda a cadeia bem definida: a indústria, o atacadista, o varejista e o consumidor final. Hoje, com o e-commerce, muitas vezes a indústria está fazendo um bypass no atacadista e no varejista e vendendo para o consumidor final. E essa cadeia está meio que embaralhando. E todo mundo dentro da cadeia começou a se reinventar, Uhum. porque a indústria não se enxergava como um varejista. E o varejista, ele está se enxergando como um prestador de serviço, porque ele está perdendo força, porque ele não tem margem para competir, né, com a indústria. E dentro disso, voltando, tudo é um ambiente tecnológico, porque ele acontece na internet, e-commerce, ERP, controle varejo, né?
Como que vocês enxergam isso dentro da Ausland? A gente enxerga isso como uma coisa que fatalmente iria acontecer naturalmente, não tem mais como voltar para trás, né? Eu acho que os negócios hoje eles são muito mais ágeis, muito mais rápidos. Eu diria assim, esse mundo, né, de internet que nós estamos vivendo hoje, ele não volta mais, não vai mais existir aquela cadeia tão segmentada como era antes. E as empresas têm que se reinventar. Elas têm hoje empresas que antes passavam terceirizando, né, a sua área de vendas para outras empresas de varejo, como você citou esse exemplo. Hoje elas querem vender direto, porque a sua margem aumenta, né, o seu custo diminui, e o seu produto final fica melhor, fica um produto mais econômico, né, fica mais comercial. Então as empresas estão se reinventando. E nesse ponto eu diria assim que o software ele tem que acompanhar todas essas mudanças. Tem que acompanhar. Vocês têm um privilégio muito parecido com o que a gente tem aqui no nosso negócio. Nós atuamos com várias indústrias, vários mercados. E isso é legal porque não existe monotonia, né? Então, uma hora a gente está atendendo uma empresa de serviço, de tecnologia, outra hora está atendendo uma empresa da área de saúde, outra hora de educação, e vocês a mesma coisa, né? Eu sei que vocês são muito fortes também no mercado de educação. Como que é esse mercado? Há quanto tempo vocês estão? Vocês atendem grandes players? Como que funciona isso dentro da Ausland? Sim, esse mercado de educação para nós é um mercado relativamente diferente, né? Porque nós somos especialistas em indústria, mas nós temos hoje grandes clientes, né? Que é o Grupo Marista, DF, né? Porque eles são divididos. Temos o Erasto, temos vários colégios, né? Que são nossos clientes. E como que funciona esse mercado especificamente? Existe um sistema que cuida da parte de professores, de nota, Sistema o acadêmico. acadêmico, que é toda a movimentação da escola em si. E existe Sim. o sistema de gestão, né, que a gente chama de retaguarda, que é o quê? É a parte de compras, é a parte de estoque, é a parte financeira, é a parte de orçamento, de gestão. Então, esses dois sistemas trabalham integrados, né? Hoje nós temos algumas parcerias muito fortes com os maiores players de mercado para fazer essa junção, e é em cima dessa junção que daí Mas as vocês escolas estão trabalham. na parte de gestão financeira e processos, não na parte acadêmica, né? Financeira e processos. Uhum. É porque são sistemas muito diferentes, né? Muito diferentes, é um outro mundo. É. É um outro mundo, né? Então, nós permanecendo na parte de finanças, na parte orçamentária, nós estamos dentro do nosso mundo. Eu diria assim que o sistema acadêmico, ele é muito especialista, né? E a gente tem Sim. que respeitar e deixar isso para quem realmente entende, para quem é do ramo. Não, eu concordo. Na real, hoje, não adianta você abrir várias frentes e não conseguir fazer isso com a qualidade, né? Como você falou, são sistemas muito específicos com features, funcionalidades e estruturas muito diferentes, né? Perfeito. Não dá para abraçar tudo, né, Luiz? A gente tem que escolher uma área e se especializar naquela área. E, por exemplo, nessa área de educação, como que você enxerga? Eu até estava conversando com uma pessoa nessa semana e essa pessoa tinha sido, o Demetrios tinha sido o gestor de recursos humanos da Associação Franciscana. Uhum, Colégio do Bom Jesus, uhum, FAI, uhum. USF, né? Também um grupo parecido com o Muito. Marista, Sim, né? sim, eles são inclusive concorrentes, né? Isso. E ele estava comentando, nós também tivemos privilégio aí de tê-los como Associação Franciscana como cliente por vários anos, e ele estava lembrando, a gente lembrou que há 20 anos atrás, as escolas elas tinham uma preocupação muito maior com a parte acadêmica e muito menor com a parte mercadológica. E hoje eu percebo que existe uma preocupação muito grande com a parte mercadológica. E vocês estão na parte mercadológica, né? Porque é a parte de trazer alunos, controlar esses alunos Uhum, dentro do negócio, evitar o churn desses alunos, né? uhum, Porque você dimensiona uma classe, etc., mediante o número de alunos que você tem. uhum. Então, é imprescindível, né? Imprescindível. O Demetrios tem toda a razão. Tanto que antes esses sistemas acadêmicos, né?
que a gente citou, eles trabalhavam praticamente sozinhos nos colégios, dava conta de tudo, Sim, né? Depois, com o advento das escolas ficarem muito mais profissionais e terem a necessidade de controlar custo, custo por sala, custo por professor, carga horária de professor, muitas vezes o professor trabalha, por exemplo, numa área de pesquisa, numa área científica e trabalha também como professor. Então, eu tenho que ter, por exemplo, o custo hora desse professor individualizado, nós temos esse tipo de sim. controle. Então, é uma série de coisas de gestão que as escolas tiveram que se readaptar, tiveram que se reinventar para continuarem no mercado. Porque hoje, esses grandes grupos, como os pequenos também, é uma venda, né? Apesar de ser escola, de ser alunos, né? É Hoje uma é uma venda. venda. É uma venda. É uma venda. É uma venda. E voltando, assim, pós-internet também começou muito IAD, né? Muita educação à Sim. distância. Não no ensino fundamental e no ensino médio, mas na questão MBA, no mercado de graduação, sim, profissional, pós-graduação, né? profissionalizante, sim, muito, muito. Então, elas se tornaram empresas, né? Tão competitivas quanto uma indústria. Já que nem bem nós entramos na indústria 4.0 e agora já se fala em indústria 5.0. A indústria 4.0 era toda alicerçada na parte de automação. E a indústria 5.0 vem aí com a proposta da inteligência artificial. Como que vocês estão enxergando isso dentro da Auslan? Como vocês estão pesquisando? Eu sei que isso é coisa do Tonho, né, que é o diretor de tecnologia. Como funciona isso nos back-office de vocês, nas reuniões lá de empresas, assim, tipo, poxa, vamos para esse lado, vamos para outro lado? Porque também, às vezes, você chegar nessas tecnologias muito antes não faz sentido, você acaba não usando, né? É uma loucura, é um dilema, né? É um dilema enorme se a gente parte já para isso ou não parte, mas assim, é um caminho sem volta. Tá, Luiz, é um caminho sem volta. Nós sabemos hoje, o sistema ele já tem a robotização em vários processos para ajudar o cliente a melhorar e agilizar o seu processo, mas essa parte da inteligência artificial não tem mais como a gente voltar atrás e fechar os olhos e dizer, ah, não vamos mexer nisso. A gente já tem uma área de pesquisa e tecnologia e analisando, vendo o que tem de novidade para a gente já incorporar no sistema, porque a gente não pode também ficar para trás, né? Daqui a pouquinho todo mundo já tem e a gente vai Sim. ter que ter também. Então, o nosso cliente pede, os clientes novos perguntam, né? Você vai fazer uma reunião com o empresário, ele já pergunta o que você tem nessa área. Então, não tem mais como a gente esperar, né? Ah, vamos esperar. Tem algumas coisas que é bom esperar, né? Você tem toda a razão. Mas isso aí eu acho que não tem mais como esperar. Mas será que o mercado está entendendo isso? Está entendendo que tipo de proveito eles vão tirar? Porque, assim, nós que somos da área de tecnologia, somos da área de inovação, tem horas que a gente percebe que, poxa, tá vindo muito rápido, né? Nem nós tínhamos ideia do que nós usaríamos tão frequente isso. Pra você ter uma ideia, hoje nós estávamos montando uma vinheta aqui e eu falei, pô, vamos usar isso aí com inteligência artificial, essa vinheta de vídeo aqui. É bem isso mesmo, né? Muitas vezes as empresas elas ainda estão se adaptando a todas essas novidades, né? Estão ainda olhando tudo isso, mas é inegável, elas estão olhando, estão analisando e querem. Né? Então, muitas vezes a gente não tem ainda, a gente, quando eu digo nós empresários, não temos ainda nem muita noção de aonde que a gente vai aproveitar melhor, de que jeito que a gente vai potencializar essa ferramenta. Mas uma evolução constante, uma pesquisa constante para chegar em resultados sempre como de maior produtividade. De menor custo, de maior produtividade, de aliar a criatividade com o conhecimento, e é por aí o caminho. Esse tempo atrás nós estávamos conversando, não sei se vai lembrar disso. E você comentou que anos atrás você tinha dentro de uma empresa de médio porte, 4, 5 pessoas na área contábil financeira. E hoje, com toda essa tecnologia, esse número vem diminuindo, correto? Corretíssimo. Hoje, as empresas elas estão muito preocupadas em automatizar os processos da melhor maneira possível, da forma mais ágil, da forma mais inteligente, para economizar pessoas. Então, aquelas pessoas elas vão sendo remanejadas. E muitas vezes, uma função que era antes muito operacional, ela vira de análise, né? Então, às vezes, a pessoa está acostumada a fazer aquele trabalho que é um trabalho
bem operacional, e ela passa a analisar aqueles dados que já vêm prontos para ela. Então, o próprio funcionário, ele emerge, né? Ele evolui, porque ele está olhando as coisas de um outro ângulo. É bem isso mesmo. E as áreas, Luiz, elas estão, de fato, cada vez mais enxutas. Que legal, já que eu não tinha pensado nisso. Porque na real é assim, é, a tecnologia ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? Se a gente pegar a Revolução Industrial, já naquela época, ela impactou no mercado de trabalho lá do século 18, 19, né? E aí as máquinas foram tomando os lugares dos seres humanos. Então, isso vem, não é de agora, isso vem desde sempre, Sim. né? E aí existiam os ludistas, que eles entravam nas fábricas para quebrar as máquinas, etc. Mas interessante, porque na real o que existe não é uma perder espaço de trabalho, existe uma Uma transformação, né? transformação. Uma transformação. E quem souber hoje se adaptar a essas mudanças e ajudar a empresa a potencializar esses novos recursos, vai estar na frente. Porque, evidentemente, que tem aquele colaborador que gosta e que vai ajudar, e que vai estudar, e que vai continuar estudando, né? Porque hoje em dia a gente não consegue parar mais de estudar Sim. e vai ajudar a empresa a chegar nesse resultado. E tem aquele colaborador que vai dizer o seguinte: não, eu não quero, para mim não é, do meu jeito que é melhor. E essas pessoas, elas estão comprometidas, né? Porque hoje o empresário precisa de pessoas assim, ó, eu vou ajudar. Né? Então, ser proativo, né? Ser positivo e ajudar a empresa em tudo isso vai diferenciar um profissional do outro. Então, hoje, até inclusive, me estendendo um pouquinho, essa taxa tão alta de desemprego, existem as vagas, não existem as pessoas qualificadas para aquelas vagas. Né? É, Então, isso tem muito a ver com a pergunta que você me fez, né? Como que fica esse choque de realidade, de conhecimentos e tudo mais? A gente tem que expandir, tem que aprender, tem que se atualizar. faz todo sentido, né? Em épocas onde as pessoas estão com medo que a inteligência artificial vai tomar o emprego, é interessante entender que cada vez mais a gente precisa aprender a pensar, né? A sair daquela história da receita de bolo, da metodologia pronta para ter capacidade de interpretar. Porque os dados, eles são fornecidos, o sistema oferece esses dados, né? Mas a análise, ela vem do ser humano. Ela pode até vir de uma Sim. inteligência artificial, mas até não sei como a inteligência artificial, se ela vai ter capacidade de realizar uma leitura de mercado com todas as variáveis que o ser humano tem, né? Porque o ser humano, ele tem muita variável. É mais ou menos pensar assim, pô, nós temos bilhões de pessoas no mundo aonde ninguém é igual a ninguém, né? Tipo, como se produziu esse fato com tamanho, eu sei como produziu, você também sabe, mas enfim, estamos colocando um lado aqui mais Sim. técnico, né? Com a tamanha, qual tecnologia fez isso? E se a tecnologia vai chegar a ponto de conseguir analisar? Porque uma análise de mercado, ela pressupõe você entender comportamento de ser humano, né? E o comportamento de ser humano nunca vai ser, por exemplo, uma previsão de uma jogada de xadrez. É diferente, né? As variáveis são muito maiores. Eu vejo assim, eu sou apaixonada por tecnologia, mas eu sou apaixonada pelaquela tecnologia que ajuda as pessoas. O que eu posso usar que tem de novidade que vai me ajudar a ter um dia a dia melhor, com maior qualidade de vida, com menos esforço para chegar no mesmo resultado? Eu vejo que a tecnologia ela tem que seguir nessa linha, e ela segue nessa linha. Né? Depende de nós, cada um de forma individual, saber aonde o tratar. E o sistema de gestão ele vem bem nessa linha também, né? De conseguir produtividade. Então, qual é o grande barato das coisas? Eu uso a tecnologia. O que adianta eu ter uma inteligência artificial à minha disposição se eu não sei elaborar uma pergunta? Se eu não sei fazer a pergunta certa para ela me responder, se eu não sei colocar uma análise de dados lá para ela me ajudar numa análise mais técnica, mais precisa. Então, o ser humano ele nunca vai estar descartado, nunca. Eu acho que o ser humano é único, é um ser criativo, é um ser muito abençoado, então ele sempre vai estar em primeiro lugar. Agora, ele tem que ser esperto,
tá? Para usar isso Para como usar ferramenta. isso como ferramenta, como um auxílio, não como uma coisa que vem, vai, né? Tem várias profissões que estão falando que estão eu diria assim, que vão desaparecer em função disso. Eu não vejo dessa forma, tá? Eu vejo que as profissões elas vão se potencializar, elas vão melhorar a qualidade. Hoje, todos os ramos, né, desde um advogado que ficava lendo várias petições lá para chegar a uma conclusão, hoje a inteligência artificial traz essa conclusão pronta. Então, olha o tempo que ele ganhou nisso. O que mais que ele pode fazer nesse tempo, né? Então, eu vejo nessa linha aí. Legal. Eu entrei no mercado de tecnologia há uns 28 anos, né? Eu lembro que no início existia um super apelo nas revistas. Na época eram revistas impressas na banca. Você Sim, chegava lá na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, a Exame, e todo mundo falando que a sim, internet ia mudar, etc. Mas essa mudança, ela foi gradual, ela foi lenta. Eu lembro que eles falavam: um dia a internet será a segunda tela. Como assim? Era inconcebível imaginar que a televisão perderia o protagonismo sim, como veículo de comunicação, né? E hoje a gente já sabe que a internet é a primeira tela, né? sim. Que as pessoas prioritariamente estão nos seus aparelhos celulares e que a televisão hoje a gente está acessando a internet pela televisão. O YouTube hoje ele tem mais audiência do que todos os canais de TV da TV brasileira, né? Apesar que as pessoas não falam, mas isso é uma realidade. Sim. Então, eu percebo que a gente e a gente vai se adequando. As profissões continuaram, ninguém morreu, as emissoras de TV estão funcionando, as rádios estão funcionando, os jornais, os que souberam se adequar a isso, continuam. Nós temos aqui o exemplo da Gazeta do Povo, que tá super bem, né? E todo mundo achava que a Gazeta ia acabar. Então a tecnologia no final ela vem para o nosso bem, né? Sim, a tecnologia sempre vem para o nosso bem, né? Hoje o Google é nosso melhor amigo, né? Todas as dúvidas que as pessoas Há têm. controvérsias, tem gente que é o melhor amigo é a Alexa, né? Ah, Alexa, eu concordo com você. Em primeiríssimo lugar, primeiríssimo. Em primeiro lugar são os cachorros, né? Que são nossos verdadeiros amigos. Em segundo lugar, Alexa. Não, A Alexa é super perfeito. simpática, né? Não, Bom dia, eu te desejo um excelente dia, etc. e olha só como as coisas melhoraram, né? Imagina que antes, para você saber qualquer coisa, você tinha que entrar lá, pesquisar, olhar, analisar, ler. Hoje não, você faz uma pergunta e você tem todas as respostas. Eu acho incrível, E já eu que acho incrível. mudando um pouco do assunto, assim, ainda nessa história, falando um pouco de você, né? Saindo do lado da Ausland, e como que você caiu nesse mercado de tecnologia? Como que Ah, eu vou te você. contar essa história. Eu nunca te perguntei Não isso. tava no nosso script isso, né, Luiz? Mas eu vou te contar essa história. É assim, eu trabalhava numa empresa, eu era estudante, eu fazia administração de empresas, né? E eu trabalhava numa empresa numa área de compras, numa empresa bem grande numa área de compras. Sempre gostei muito de empresas grandes e sempre tive, assim, muitas oportunidades. E um dia, conhecendo pessoas da própria faculdade, amigos, existia na minha cidade, que era Joinville, uma empresa chamada Embraco. Eu Essa, lembro da Embraco. essa empresa é uma empresa que faz motores, né? É uma Sim. multinacional fortíssima, fortíssima. Os motores de geladeira são da Mo- Embraco, né? Sim, motores de geladeira. Eles são assim enormes e maravilhosos. Era assim na época a maior e melhor empresa da cidade. E aí meus amigos falavam assim, poxa, todo mundo queria trabalhar na Embraco, todo mundo, né? Imagina, porque trabalhar numa multinacional tem seu glamour, né? Tem as suas A Embraco é recompensas. multinacional? É multinacional, Não sabia. sim, multinacional. Eu achava que o Bra era de Brasil, então não Não, é. Não, multinacional. E daí o que aconteceu? A Embraco, ela abriu um concurso para trainees. Antigamente, né, tinha esse nome, ainda tem, né, mas Sim. antigamente era muito mais forte. Então você saía de uma faculdade e a tua carreira, você começava como trainee, aí você se ferrava um monte, daí você passava a ser júnior, daí você ferrava mais um monte e assim ia, né? Essa era a nossa carreira, né? E aí a Embraco abriu um concurso para contratar 2 trainees para a área de informática, para a área de implantação de sistemas. Eles estavam contratando um sistema e queriam 2 trainees.
E aí, de centenas de pessoas, por uma coisa assim incrível mesmo, eu fui uma das pessoas que passei. Então, assim, foi um presente para mim absurdo. Até hoje eu não sei como que eu passei nesses testes todos, né? E entrei. E esse período de trainee era 100% de aprendizado. A gente recebia consultores, os melhores consultores do Brasil inteiro para explicar como é que funcionava um MRP, como é que funcionava um setor de compras, como é que funcionava um estoque, um financeiro, uma produção, tudo. Então, assim, foi um período de 2 anos que eu fiquei como trainee nessa empresa. E foi assim incrível, porque eu aprendi tudo sobre uma empresa. Tudo, desde o financeiro até seu parque fabril, comercial, tudo. E o que, que aconteceu nesse período, né? A empresa que fez a implantação do sistema, eu vou falar porque eu acho que merece, né, esse mérito, foi a DataSul. Hoje em dia a DataSul já foi comprada, já não é mais esse nome, mas antigamente ela era uma das maiores e melhores. Então a gente aprendeu tudo com relação ao sistema. E quando passou, né, esse período de trainee, eu ainda fiquei na área de informática por um bom tempo e eu até pretendia seguir carreira na área de informática. Mas eles me colocaram numa área comercial. Né? Então, depois que passou o nosso estágio, que o sistema já estava implantado, que estava todo mundo usando, não tinha mais por que manter aquilo. E aí, o que, que aconteceu? Eu me apaixonei pela área comercial. Aquela ideia minha que eu tinha, né, de me tornar uma analista, uma programadora, uma pessoa na área de desenvolvimento, eu diria assim, ela foi substituída por uma nova chama, né? Eu gostei muito da área comercial, eu adorava a área comercial. E daí eu fui para onde? Justamente para a DataSul, que é a empresa, Que o implantou fornecedor de software, o assim RP. como é a Auslan hoje. E eu, no início, eu pretendia de fato ter uma carreira técnica, porque eu sabia, né, o quanto era bom, o quanto era rentável, o quanto era maravilhoso. Eu tinha essa possibilidade nas mãos, né? E aí já me jogaram para a área comercial, e aí foi. E aí eu gostei muito, porque eu não enxergava a área comercial como uma parte, somente uma venda. Eu gostava muito de atender o cliente, entender as suas necessidades e ver o que mais que ele estava precisando. Né? Então, eu comecei, na época, atendendo justamente o pós-vendas, né? Que era o cliente que já era cliente. Então, assim, ele já usava, o que não está bom, o que mais que você precisa, que tipo de relatório que você não tem e você precisa. Hoje em dia, ninguém mais fala em relatório, né? Hoje em dia é tudo BI, Sim. hoje em dia qual informação que você não tem. Então, assim, isso foi para mim um mundo, assim, que não tinha mais como escapar. Mas isso te dá base, né? Porque até quem imagina a produção, a construção, até a venda de um software, não imagina assim, a necessidade que você tem que entender. A programação, ela não é o meio, ela é o fim. Por exemplo, você tem que entender como funciona uma metodologia MRP para poder fazer um sistema de gestão de processos, de estoque, etc. Perfeito. Se você não entende o que é um MRP, né, você não vai traduzir isso numa linguagem de programação que vai virar um software. Então, o fato de você estar lá, naquele momento, no calor, numa empresa assim, poxa, uma empresa eletromecânica, né, de motores, aonde você tem um produto complexo, com muitos componentes, uma cadeia de produção complexa, é uma excelente escola, né? Não, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu diria assim que os conhecimentos que eu uso hoje para vender o software são conhecimentos que eu adquiri desde aquela época. Né? Porque eu gosto de indústria, eu gosto de fábrica, eu adoro ver as coisas acontecendo, se transformando, né? E então hoje, se eu vou numa indústria fazer um diagnóstico para analisar o que ele pode melhorar, porque ninguém está comprando software porque quer comprar software, Luiz. As pessoas elas estão analisando aonde que elas podem melhorar, qual é o processo delas que pode ficar mais ágil, qual é o processo que pode melhorar. Então, se o empresário fala para mim, ó, eu tenho isso, é muito rápido para mim conseguir entender assim, ó. Ah, ele tem desse jeito, ele pode vir a ter desse. Então, a técnica que eu uso hoje, Luiz, é assim, é o imagine, né? Imagina se o senhor tivesse isso, desse jeito. Nossa, é assim. E o ser humano, ele é assim, né? A gente gosta de imaginar como que eu posso transformar aquilo. Então, hoje, a nossa venda ela é baseada nisso, em conhecimento técnico mesmo. Não sei se você sabia, mas a Disney, ela tem um setor chamado Imagineering, que é uma mistura de imaginação com engenharia, né? E esse setor, ele existe desde o início da Disney, onde os caras fizeram lá, poxa, nós vamos fazer aqui um passeio de um
como se eu estivesse na África, num safari na África, no meio dos Estados Unidos, né? Como fazer isso? E é importante, né? Outra coisa que eu aprendi, né, na minha vida, nessa questão de imaginação, convivendo com esses empreendedores, com os grandes líderes aí de grandes empresas, eu já vi cenas inusitadas, o cara olhar assim para um barracão vazio e começar a me explicar, ó, ali tá funcionando tal coisa, que não existia nada, né? Era um vazio ou numa área de terra vazia, né? Um dia, aqui nós vamos plantar a indústria, ali vai ter um lago, ali vai ter as pessoas que elas querem fazer as coisas, elas começam a enxergar na cabeça Isso delas mesmo. antes, né? Isso mesmo. A gente não consegue nada na vida se antes a gente não vislumbrou aquela cena. Nada, nada, nada. Eu sou muito convicta disso. Minha vida é um exemplo disso. Eu não consigo imaginar chegar naquele. Vou usar o exemplo que você deu, naquele barracão. Aqui vai ter isso, aqui vai ter isso, aqui vai ter isso. Se eu não conseguir projetar, aquilo não se torna realidade. Então, eu vou te contar o que eu penso da Auslan, né? A primeira vez que eu vi a Auslan, a marca, o logo, né? E depois tendo contato com vocês lá, né? Contigo, com o Thomas, com o Tonho, eu sempre vi um negócio muito legal, muito grande, com muita qualidade, com muito cuidado, com muito carinho, com suporte, com pessoas de tecnologia. E assim, hoje convivendo com vocês, né? Que hoje a gente é próximo, a gente é amigo, a gente troca muita informação, é, eu ainda continuo me surpreendendo, né? E de todos vocês, vai dar risada, quem me surpreende mais, que é o Tonho, né? Que é a pessoa da parte técnica, porque o Tonho tem aquele jeito dele meio calado, ele fala. Não é aquele cara que participa, né? Ele é mais quietinho, contido, mas quando ele fala, eu percebo que ele é um cara muito antenado, muito antenado. Ele sempre, as coisas que eu acho assim que estão super update, quando eu vejo, ele já tá naquele ponto, ele tá lá na frente, na realidade, né? O Tonho é uma pessoa incrível, tá? Ele é super inteligente, muito inteligente, ele tem um conhecimento absurdo, né? Eu sempre digo, né? Ele saiu da fralda e foi trabalhar na Auslan. Ele trabalha com a Auslan já. O tempo, ele veio do Rio Grande do Sul com a Auslan. Eu não Né? sabia disso. Sim, então a trajetória dele é assim, ó, ele foi técnico, ele foi um programador, depois ele virou um analista, depois ele virou um consultor, depois ele virou um gerente de desenvolvimento, hoje ele é um dos donos. Né? Então, assim, a história dele é uma história também super legal, Que legal. porque teve essa trajetória, né? Teve todo esse trabalho, assim, passo a passo, né? Nada, acho que na minha vida, na vida do Thomas e na vida do Tonho, nada aconteceu fácil, né? Nós tivemos que galgar muitas coisas para chegar aonde nós chegamos. Então, a gente teve muito, muito trabalho, né? E o Tonho está conosco lá há 30 anos, né? Interessante. Então vocês têm uma diversidade, né? Porque Temos. o Tonho, ele vem dessa experiência estando há bastante tempo na empresa, acompanhando todo o desenvolvimento do produto, né? Você já trabalhando num dos principais players do mercado, vindo da indústria, com esse conhecimento dentro do cliente. Isso eu acho conhecer atrás do balcão, que eu digo, né? Porque o cara vai te vender uma solução, mas ele precisa entender a dor do negócio. E a dor é quem está na operação. Então, você já esteve na operação, você já esteve no concorrente, né? E o Thomas, por outro lado, veio da Bosch, multinacional, né? Executivo, morando na Alemanha. Então, cada um agregou com visões diferentes, com perfis diferentes, né? Muito interessante. Sim, a nossa história, Luiz, eu acho que as pessoas gostam de histórias, né? Elas não querem que você faça propaganda do teu produto, da tua empresa. Elas gostam de histórias. E a nossa história, ela é uma história assim. E vocês são a segunda geração da Auslan. Sim, eu ia É, i- justamente, é não, eu isso? ia, eu ia te contar justamente isso agora, né? Eu sei que você já sabe, mas eu acho legal contar. Não, eu não sei. Ah, é? Eu não Então, sei. Vai ser, não sei, não não. sei mesmo. Eu sei que é a segunda geração, que tem uma primeira geração que fundou, etc. É óbvio, né? São 30 anos, então. E eu conheço só a segunda geração, não a primeira eu não conheço. Não, então eu vou te contar bem caprichado, tá? Como que as coisas aconteceram? Eu trabalhei em algumas empresas,
de software, né? Algumas grandes empresas, enormes empresas. Tive essa oportunidade de estar, né, do lado do balcão de empresas muito competentes, muito boas. E em dado momento eu mudei para Curitiba. Quando eu cheguei aqui em Curitiba, continuei trabalhando nas empresas, inclusive que eu vim lá de Santa Catarina, mas eu comecei a pesquisar no mercado qual seria uma empresa que eu ia gostar de trabalhar. Tipo, eu não vou, né? Eu vou mirar numa empresa que eu acho que vai crescer, que vai ser legal para mim, que vai ser bom, que está alinhada com o que eu já sei fazer e conheço, né? Então, eu achei a Auslan nesse momento de análise. Aí, justamente por uma coincidência muito grande, eu estava fazendo um curso lá no Parque de Software com a Aisa Pereira. Ela é especialista em venda de software. Nesse curso, nesse treinamento, no meu colega de lado, assim, ó, de equipe de trabalho, era uma pessoa que trabalhava na Auslan. E eu disse para ele, olha, eu estou em busca de uma nova oportunidade e gostaria muito de trabalhar na Auslan. Mas, Luiz, isso foi uma conversa assim, ó, de curso, foi até meio na brincadeira, tal. Isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, o Hart me ligou. O Hart é um dos fundadores da empresa, né? Ele me ligou e falou, olha, o César me falou isso, tal. Eu gostaria de que a gente marcasse uma reunião para se conhecer. Bom, resumindo a história. Eu fui lá, fiz a reunião, fiz não era nenhuma entrevista, porque não tinha aquela vaga, tá? Resumindo, entrei na empresa, na área comercial, e como gerente comercial. E quando eu cheguei, né, já que o meu cargo era gerente comercial, o que eu pensei? Que dê minha equipe. Quando eu cheguei no meu primeiro dia lá, eu falei, olha, que dê minha equipe, que dê o pessoal, que dê todo mundo, porque eu vinha de empresas muito grandes, né, onde a área comercial era sempre muito grande. E ele falou, não, eu te contratei como gerente comercial para combinar com o salário que você está acostumada. Mas, na verdade, só tem eu e você. Nós vamos ter que vender. Eu digo, não, pelo amor de Deus, eu quero uma equipe, eu sei dar treinamento, eu sei gerenciar, eu sou especialista em indicadores, em gestão. Como assim eu pegar uma pasta e eu ir vender? Não, esquece, tô fora. Isso aí foi há 20 anos atrás. Mas ele me convenceu a ficar. Ele me convenceu a ficar e eu fui ficando. E nessa brincadeira toda se passaram 14 anos. Tá? 14 anos foi uma trajetória, eu montei equipe, né? Eu me tornei depois uma diretora da empresa. Foi uma trajetória muito legal. Em dado momento, a empresa mudou, né? O Hart estava se desligando, mudou a gestão. E eu saí da empresa. Saí da empresa e fui trabalhar com consultorias de implantação de área comercial, que é o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu entendo. Em dado momento, eu estou trabalhando normal, estou no meu ritmo, estou nos meus clientes. Um funcionário da Auslan me liga e fala assim: olha, Jaque, eu queria ter uma reunião com você. Ah, marcamos. Marcamos numa confeitaria e fomos fazer a reunião. Nessa reunião estava ele e o Tonho. E eles falaram: olha, a gente quer fazer um convite para você. A gente está mudando tudo, né? O Hart e o Vitor agora vão ficar no conselho, vão seguir os seus próprios caminhos e a gente está convidando você para ser nossa sócia. Daí o que eu pensei? Eles estão me convidando para ser sócia porque eles querem que eu volte para a área comercial, porque eles sabem que eu vendia muito e vão me dar lá o meu 1%. Eu falei, não, pensei, eu não vou largar essa minha vida que eu estou agora, que eu faço meu horário, tenho minha autonomia. Só que não, seria uma sociedade de verdade, né? Eu com 33%, o Tonho com 33% e um outro sócio que ninguém sabia quem era ainda com mais 33%. Ou seja, a gente ia ter um tripé. Nossa, aquilo, né? Uau, Não preciso motivou. nem te dizer que eu esperei, não esperei um dia para dar uma resposta. Na hora, a minha resposta foi sim, porque seria um desafio maravilhoso. E isso aconteceu há 2 anos atrás. Então, eu voltei como dona de um lugar que eu conhecia profundamente, só que eu conhecia de todos os lados, né? Do lado de cada balcão. Eu sabia quem trabalhava, quem matava, quem matava o trabalho, né? Quem era bom, quem era ruim. Eu sabia tudo, porque eu era colega desse pessoal todo, né? Então, eu sabia certinho com quem eu podia contar, com quem eu não podia contar, quem era bom, quem era ruim, tudo. E essa terceira pessoa, que na época era uma incógnita para mim, e para o Tonho também, o Tonho, né, ele também foi convidado a ser sócio, né, junto comigo, tá? Nós não sabíamos quem era, é o Thomas. Então, o Thomas é filho do Hart e iria assumir, então, a parte nossa administrativa, financeira, de projeto. Então, assim, num primeiro momento, nós não conhecíamos ele. Eu e o Tonho, a gente se conhecia há 20 anos, né? Então, não tive nenhum tipo de dificuldade. Posso interromper? Deve. Poxa, mas
Que honra, hein? E que legal da parte do Hart. Como ele Foi, criou um processo sucessório na realidade, né? foi. Ele escolheu a pessoa do comercial que trabalhou anos com ele, escolheu o cara da tecnologia que trabalhou anos com Sim, ele, sim. e para colocar isso na sequência na mão do Thomas, do filho, mas de uma forma estruturada, né? Não, muito profissional. O Thomas tinha o trabalho dele, tinha um excelente emprego numa Sim. multinacional, ele tinha uma posição muito, assim, excelente, conquistada. Na verdade, nós três estávamos com posições confortáveis. O Tonho já era um diretor da empresa, eu tinha minha empresa de consultoria, o Thomas estava trabalhando numa empresa, uma multinacional. O que aconteceu? Nós três largamos essas posições e fomos nos juntar para ser sócios. Essa é a nossa história. Entre vocês três, eu conheci primeiro o Thomas, né? Sim, E eu tive a oportunidade de ser colega de um curso com o Thomas, e eu admirava muito toda, é, sempre que ele entrava, colocando alguma observação, alguma coisa, eu dizia, poxa, esse cara é muito fera, porque ele sempre tinha um exemplo profissional de alto nível, né? Ele vinha com as histórias de Bosch na Alemanha, pô, era impactante, assim, sim. e coisas legais, né? Que bacana, eu não sabia, a gente nunca entrou nessa história, né? E eu acho que isso é legal, porque imagino que mais tarde pessoas vão estar assistindo esse vídeo e a gente vai ter gente jovem assistindo, né? E até para mostrar que existe, é quase um conto de Cinderela, né? Que você pode fazer bem feito, que de repente na empresa onde você trabalhou, alguém pode chegar e você entrar como participante dessa empresa, né? A empresa nunca tá só com o olhar de te sugar a ponto depois que você virou bagaço de te dispensar, né? E ali na Auslan vocês fizeram isso. Você doou, deu teu sangue durante um período e hoje você é a executiva, a pessoa da linha de frente, né? Você tem teu time hoje, né? Hoje eu tenho meu time. Olha, Luiz, eu diria assim, eu acho que essa visão, ela foi uma visão muito legal, né? Dos ex-donos, hoje nós compramos a parte deles, eles não são mais donos da Auslan, né? Então tá conosco o jogo, se der certo, nós temos o mérito, se não der, nós somos não temos mais ninguém para colocar a culpa, agora somos nós. Né? Então, assim, todo mundo tem um certo preconceito com sócio, mas eu digo para você que se você tem os sócios bons, tudo é maravilhoso. Eu diria que hoje a soma dos conhecimentos, que é realmente bem diferente um do outro, faz com que a gente encontre um equilíbrio nas nossas decisões, no nosso comportamento do dia a dia, e é como a gente monta a equipe. Hoje a Auslan é uma empresa que tem pessoas muito boas, muito comprometidas, muito qualificadas, né? E cada pessoa nova que a gente traz para a equipe, a gente tem uma preocupação enorme em que aquela pessoa seja uma ótima pessoa. Às vezes a parte técnica a gente ensina lá. Né? É o comportamento que hoje nos norteia, que hoje nos faz optar pelo candidato A em vez do B. É o comportamento, é o jeito que ele se é que a gente consegue numa entrevista, né? Mas a gente consegue, sabe? A gente tem empresas que nos auxiliam com isso. E hoje o nosso grande foco é encontrar pessoas boas, que tenham boa índole e que saibam trabalhar em equipe. Que eu É, consigo inserir a pessoa na minha equipe e aquilo não vai causar um transtorno, um problema. hoje você tem ali o ativo do hardware, você tem o ativo do software e o peopleware é cada vez mais um dos grandes ativos, né? Exato. E esse peopleware em todos os níveis, né? Sim, Desde o teu todos. sócio, né? Às vezes você diz, Todos. poxa, eu vou buscar alguém no mercado que agregue em conhecimento, agregue em relacionamento, agregue na parte técnica, emocional, Sim, né? Até emocional. Eu tô num negócio sim, ontem, mandei um e-mail para uma pessoa que eu não conheço, mas sei uma pessoa muito top e pedi para essa pessoa me mentorar num determinado projeto que eu tô e eu percebi que eu precisava ter alguém que me desse sustentação nisso. Então, e detalhe, eu fiz isso porque hoje eu tenho 51 anos de idade. Eu entendo o quanto isso é importante. No passado, eu não faria isso, mas eu percebo que quando você tem pessoas que te mentoram, que estão ao teu lado, ou sim, que são um par, não precisa ser alguém mais sênior, mas seja alguém que você pode olhar para o lado e contar, né? Um sócio,
um parceiro, o quanto isso te ajuda a errar menos, né, Jaque? Luiz, isso que você está colocando, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo bem recentemente, que foi exatamente isso. Eu fui convidada nesse período, né, nesse breve período que eu fiquei fazendo consultoria em empresas, né, para montar área comercial, estruturar, contratar vendedor, treinar vendedor. Eu conheci uma empresa e essa empresa começou a fazer um trabalho em eventos, né, muito grandes, e eu fui convidada para fazer uma palestra sobre vendas. Como que uma empresa que não tem área comercial, como que ela consegue montar uma área comercial? Então, claro, para mim é um assunto apaixonante, né? Eu simplesmente amo, foi maravilhoso. E nessa trajetória, o que eu pensei? Poxa, eu entendo do assunto. Eu acho que consigo passar alguma coisa de legal, mas como é que eu vou fazer? Eu nunca fui palestrante, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou fazer para chegar num palco e passar para 1000 pessoas uma experiência. E nesse momento eu contratei uma assessoria para me ajudar, ó, como que eu tenho que me portar, que roupa que eu tenho que usar, que gesto que eu tenho que fazer, como é que foi. E o que a pessoa me contou, me falou e me explicou, na hora, assim, não era nenhuma novidade. Só que eu disse assim, eu não teria lembrado de tudo isso sozinha. Então, assim, são momentos que você precisa de uma assessoria, de um coaching, de uma pessoa que te ajuda para aquilo. E isso é como você falou, é só a maturidade que traz. Porque se fosse antes, eu dizia o seguinte, não, deixa que eu dou conta. Deixa que eu dou conta. E daí você vai lá e faz aquele fiasco. Né? Não. Então, assim, você pegar pessoas especialistas que entendem daquele assunto para te ajudar, para te assessorar, faz muita diferença. E agora, né, eu não posso deixar de usar isso como gancho, né? Uma empresa que tem a sua área de TI e que contrata uma consultoria especializada naquele ramo, naquele negócio, também tem um resultado diferente. Trazendo já para o nosso mundo aqui que a gente está conversando. Jaque, é, esse tipo de situação é imprescindível. A minha experiência, nós durante muitos anos, nós desenvolvemos plataformas de e-commerce e implantamos plataformas de e-commerce. E era muito interessante de entender que num determinado momento a gente estava vendendo um elefante e a pessoa estava comprando uma girafa, né? Então faltava um alinhamento das ideias, das expectativas. Uhum, E quando você não tem esse alinhamento às expectativas, você só tem frustração, uhum, né? Porque você não vai vender bem teu elefante e o cara não vai receber uma uhum. girafa, né? Perfeito, perfeito. Então, e uma das coisas uma das maiores dores que nós tínhamos durante esse processo de implantação de e-commerce era a questão de integração com o ERP. E aí a gente percebia o seguinte: muitas empresas tinham um ERP de grife, de grandes fornecedores, mas parecia que o cara ele tinha aquilo para dizer que que o RP da empresa dele era daquele fornecedor. Pagava caríssimo, tinha um suporte horroroso e nós sofríamos absurdamente durante o processo de integração, porque esse pessoal não integrava. Sinceramente, eu me perguntava como essas empresas tinham essa grife com um produto tão ruim. E eu sei que a Auslan é totalmente o contrário. Tem um produto excelente, tem um processo de suporte e serviço de qualidade, porque é um elemento humano, é uma preocupação. Isso não é nenhuma questão de. É uma cultura, né? É uma Uhum. cultura. É tipo, você vai lá para Santa Catarina, vai para Pomerode, tudo, você vê que a alemãozada é É tudo capricho. chucrute chopp. E tudo caprichado, né? Aqueles É, jardins é. lindos, tudo certinho. Então, eu acho que vem meio na cultura de organização de vocês, né? De ser uma empresa com essa pegada de serviço, de suporte, de preocupação. Isso faz muita diferença. Para mim, assim, é o grande ponto diferencial da Ausa, porque o produto muitas vezes é commodity. Uhum, A dor está aqui, uhum. nesse conhecimento de implantação, nesse suporte durante o processo. E hoje esse cara vai estar contratando e-commerce, vai estar contratando é, máquina nova, então toda hora ele precisa da integração. Se ele não tiver um nível de serviço bem feito, ele vai sofrer, né? Ele vai se frustrar. Essa questão da integração, né, falando um pouco da parte técnica, ela hoje é essencial. O ERP, ele tem inúmeras integrações, desde a máquina que está operando lá para contar a quantidade de itens fabricados, tudo.
Tudo. até o CRM da empresa que está com os leads, né, dentro do processo de venda. Então, assim, A transportadora que está fazendo a logística. tudo, Tudo. é tudo integrado. As empresas elas têm que é uma plataforma única. Não tem como não fazer uma integração. É tudo muito único, é tudo muito junto. Né? Então, fazer essa integração acabou sendo até um novo negócio. Porque hoje todos os nossos clientes que vão buscar alguma coisa nova, é um serviço novo que nós temos. É uma integração nova que nós temos. Então, isso também é uma coisa que gira muito. A gente presta muito serviço para o nosso próprio cliente. Né? Então, cada coisa, se eu não fizer a integração, alguém vai fazer. Né? Então, que seja eu. Sim. Né? Dessa maneira que a gente pensa. Legal, Jaque. Obrigado por mais um dia, mais uma conversa. Ah, foi Né, sensacional. para a gente poder conhecer mais desse mercado. Eu vejo assim, a gente cresce compartilhando o conhecimento, né? A gente vai aprendendo, vai entendendo de outros segmentos, de outras indústrias, nessas trocas aí. Espero para a gente fazer outros na sequência, para a gente poder adensar sobre outras informações, sobre coisas que tá no imaginário das pessoas, né? O cara que está lá na indústria e precisa contratar o ERP, Sim, na escola, né? O cara que está se profissionalizando e quer sim, trabalhar numa empresa, o cara que quer empreender nessa área, para ele poder pegar conhecimento, para poder empreender de uma forma assertiva, sim. né? E a gente, pô, falamos de vendas, falamos de montagem de empresas, falamos de tecnologia, papo sensacional. Obrigado pelo teu tempo, né? Estamos sempre juntos, né? E obrigado mesmo. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado, foi sensacional.